Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E o versículo é o de número 6, apenas. Eu quero ser sucinto em minhas palavras, é uma palavra objetiva, cujo tema é uma obra em construção. Filipenses 1:6 são palavras inspiradas por Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, tendo como seu auxiliar o jovem pastor Timóteo. E assim diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Um texto conhecidíssimo, tema de muitos congressos, é adesivo de para-choque de carro, de crentes, imã de geladeira, está na caixinha de promessas. É palavra de Deus e é a verdade. E Paulo, meus irmãos, escreveu isso a uma igreja que lhe trazia muito regozijo, a igreja dos irmãos filipenses. Esta igreja, como nós sabemos, ela fora fundada por ele mesmo, Paulo, em sua segunda viagem missionária. Essa história está registrada lá no capítulo 16 de Atos. Isso ocorreu mais ou menos no ano 52 depois de Cristo. O início, meus irmãos, desta igreja foi bem modesto. Ela era composta inicialmente por uma empresária chamada Lídia, juntamente com a sua família, que foram libertos da tradição judaica. Uma jovem que tinha o espírito de adivinhação também foi liberta em Filipos e fazia parte desta igreja. Ela foi liberta do demonismo. E também houve a libertação de um centurião. Ele e toda a sua família foram batizados, libertos então da adoração a César. Paulo foi convidado a se retirar daquela cidade. Ele volta uma outra vez de passagem por ali. E 10 anos depois, aquele pequeno núcleo cresceu e se tornou um corpo forte, maduro, que honrava a Deus. É nesse contexto que Paulo escreve esta carta. Nela, mesmo encarcerado, esta é uma epístola da prisão. Paulo estava em Roma, em uma prisão domiciliar, mas mesmo preso, Paulo, ele transmite sua alegria ao enfatizar o progresso espiritual de seus irmãos, segundo o poder gracioso de Deus em suas vidas. Aqui nós já aprendemos algo muito interessante, que a nossa alegria não está condicionada ao que acontece conosco. A epístola da alegria, ela foi escrita por um preso, que podia estar algemado fisicamente, mas tinha a consciência que estava liberto espiritualmente. E tinha fé, confiança no Deus que controla todas as coisas. Não é uma carta que contém refutações a falsos mestres, como outras que Paulo escreve. É uma carta de um pastor que está direcionando suas palavras de gratidão amorosamente a uma igreja que lhe faz muito bem. E a alegria de Paulo em tal progresso espiritual, no que diz respeito à salvação, é livre de qualquer preocupação do apóstolo. E ele diz, meus irmãos, o motivo de não estar preocupado em que aquele progresso poderia cessar. E é o versículo que nós lemos, eu quero repetir. Tendo por certo isso mesmo, ou seja, eu tenho certeza do que eu vou dizer a seguir. Eu tenho convicção do que estou para declarar. Paulo está escrevendo e está dizendo que não há dúvidas em seu coração daquilo que ele vai colocar naquela carta. E então ele dá qual é a certeza. A certeza é aquele que em vós
começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mais do que uma frase bonita, mais do que um versículo que nós gostamos, nós estamos diante da palavra de Deus, poderosa, palavra fiel, palavra eterna, que tem como primeiros destinatários os irmãos filipenses, mas que o Espírito Santo de Deus fez questão que fosse registrado e preservou irretocavelmente, para que chegasse até nós nos dias de hoje, servindo também como promessa para as nossas vidas. Esta é uma certeza que não pode mudar. Esta é uma certeza que não pode murchar. Esta é uma certeza que não pode perder o brilho. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E nesta certeza, meus irmãos, nós temos 5 pontos, os quais deverei citá-los um a um, e depois focaremos em cada um deles, mas de forma sucinta, porque temos ainda um trabalho aí pela frente. A primeira verdade que nós encontramos é que Deus iniciou uma obra em nós. Em segundo lugar, a obra que Ele iniciou é boa. Em terceiro lugar, a obra ainda está inacabada. Em quarto lugar, ela será concluída. E por fim, ela será concluída no dia de Cristo. Tudo isso no texto que nós lemos apenas neste versículo. Deus iniciou uma obra em nós. É o primeiro ponto. Glória a Deus. E esta é a obra da salvação. É Deus quem toma a iniciativa na obra da salvação. O mesmo Paulo, inspirado por Deus, diz que a nossa condição era de morto espiritual. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas o Senhor nos atraiu para a sua presença e nos salvou. Ele não nos salvou porque viu algo bom em nós. Ele não nos salvou porque nós tomamos a iniciativa de ir até Ele, não. Ele providenciou em seu Filho a salvação para as nossas vidas, e o seu Espírito Santo nos persuadiu a crer no Evangelho, e uma vez que nós aceitamos a mensagem da graça, nós estamos em Cristo, e nada pode nos separar do seu amor. Salmo 100, verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que fez povo seu e ovelhas do seu pasto. João 15:16, parte A, Jesus olhando para os seus discípulos diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, para que o vosso fruto permaneça. O Senhor Deus, em sua maravilhosa soberania, não deixou ao homem qualquer meio de alcançar a salvação por seus próprios méritos, para que ninguém se glorie diante dele dizendo que está em sua presença porque mereceu. A salvação é pela graça de Deus, é o favor que nós não merecemos. Nós estávamos a caminho do lago de fogo, mas o Senhor Jesus nos encontrou, Ele nos tirou de lá, nos colocou no caminho da vida, e agora o nosso destino é a nova Jerusalém. Glória a Deus. O Senhor, foi Ele quem iniciou esta obra, e Paulo mesmo diz, ele não toma o mérito para si. Paulo diz: olha, aquele que começou a boa obra. Aqui há um grande alento para pastores e líderes. Nós não somos responsáveis pelos resultados. O Senhor quer a nossa fidelidade. Nem a nossa influência Ele pede. Ele quer que nós sejamos leais à sua palavra. Porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus.
Senhor está falando para alguém aqui que chegou a hora de você tirar a mão. Deixa Ele fazer, deixa Ele trabalhar. Se Ele iniciou a obra, deixa Ele continuar esta obra, porque Ele é fiel e Ele sabe como fazer. Paulo se vê apenas como um instrumento. A obra da salvação foi iniciada por Deus quando fomos justificados. Estávamos condenados, mas o Senhor Jesus nos salvou, e então fomos livres, meus irmãos, aleluia, da culpa pelo pecado. Mas o que é maravilhoso é que Paulo segue e diz que esta não é uma obra qualquer. A obra que o Senhor Deus iniciou pelo seu Espírito em nós, ela é boa. Aquele que em vós começou a boa obra. Porque tudo que o Senhor Deus faz é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É por isso que Jesus nos ensina a pedir: Senhor, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Eu vou dizer algo e eu quero que seja bem entendido. Nosso livre-arbítrio, ele começa em Adão, mas termina em Cristo. Todas as vezes que nós agora cristãos fazemos a nossa vontade, nós estamos fora da presença de Deus. Nós estamos desobedecendo aos mandamentos do Senhor Jesus. Mas quando nós nos entregamos à vontade dEle, o Espírito Santo nos dirige e nós não erramos. Nós fazemos aquilo que lhe agrada. E qual é esta obra que Ele iniciou? É a obra da salvação. Mas ela não termina com a justificação que é no Espírito. Ela continua através da santificação. O Senhor Jesus, Ele não nos salvou apenas para nos levar ao céu. O Senhor Jesus nos salvou para nos tornarmos semelhantes ao seu Filho. Romanos 8:28, um texto que nós muito gostamos, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Mas o versículo continua, o 29 diz respeito ao que todas as coisas contribuem, porque aos que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à semelhança de seu Filho. Sabe qual é a sua meta? Ser como Cristo Jesus. O Espírito Santo, Ele tira você do mundo, e você é justificado, livre da pena do pecado. Mas a obra não para aí. Ele vai, enquanto em vida, tirando o mundo de você. Isso se chama santificação, tornando você parecido com Cristo, pelas ações, pelas palavras, pelos sentimentos, pelos pensamentos. O nosso alvo é ser como Cristo Jesus, ser a imagem do seu Filho. E há uma frase que muito me toca neste ponto, para nós irmos para o terceiro, de Paul Washer, que diz: eu não choro porque eu não tenho coisas, eu choro porque eu não sou como Cristo. Quem entende a graça não vive com as suas próprias pernas. Quem entende de onde foi tirado e o quanto custou a salvação para Deus, que teve que entregar o seu Filho em sacrifício por amor de uma humanidade caída, não consegue levar a vida segundo os seus achismos, mas em gratidão procura fazer a vontade de Deus. E a santificação é uma obra em cooperação. É Deus trabalhando em nós à medida que nós damos lugar a Ele, através dos meios de graça, oração, palavra, comunhão, consagração e assim por diante. Porque graça não é ausência de esforço, graça é ausência de mérito. O Senhor quer ver em nós disposição para que a vontade dEle seja cumprida, a fim de nos tornarmos como seu Filho. E se nós não estamos atingindo este alvo,
nós devemos cair de joelhos em arrependimento, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque Ele não se agrada de boas ações, Ele não se agrada de uma boa oferta, Ele não se agrada de uma atitude moral que não seja motivada pela gratidão em Cristo Jesus. Deus só se alegra com aquilo que é feito com base no seu Filho, porque por 2 vezes, lá no batismo dele mesmo e também no monte da transfiguração, o céu se abriu e o Pai disse: aí está o meu Filho, em quem está todo o meu prazer. Você é salvo? Você só dará prazer ao Senhor se você estiver em Cristo Jesus e procurando imitar a Ele. Glória a Deus. Diga assim comigo: Deus iniciou uma boa obra em nós. Diga: essa obra é boa. Em terceiro lugar, eu já estou na metade, ela ainda está inacabada. É o que o apóstolo diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Glória a Deus. E aqui entra o título desse sermão. Nós somos, meus irmãos, uma obra em construção. Nós não estamos ainda aperfeiçoados como o Senhor Deus quer. Ele está trabalhando em nós. E sabe de uma coisa? Ninguém que é são critica uma obra em construção, porque sabe que ela ainda está em formação. Quando você está dirigindo seu carro e passa perto de uma obra desconhecida, e você lê a plaquinha ali, homens trabalhando, por mais que ela esteja no início, por mais que ela esteja inacabada, você não a julga pela aparência, porque você entende que ela ainda será concluída. E não é sobre obra física esta palavra, é sobre pessoas. Sabe? Se nós fôssemos mais tolerantes com os nossos irmãos, nós viveríamos mais em harmonia com eles na igreja. O problema é que nós que não somos perfeitos, queremos que o nosso irmão o seja, e nos esquecemos que todos nós estamos sendo moldados, trabalhados, aperfeiçoados por Cristo Jesus. Tenha paciência com o seu irmão. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga: tenha paciência comigo, eu sou uma obra em construção. Diga: o Senhor está me moldando. Diga para ele, diga para ela: perdoa a minha chatice de vez em quando. Eu sei que eu sou ranzinza, eu sei que às vezes eu te desagrado, mas eu ainda sou uma obra em construção. Aleluia. Eu falo nesse momento com as famílias. Glória a Deus. Marido, a sua esposa é uma obra em construção. Tenha paciência com ela. Aqueles dias que ela levantar, sabe, dormiu bem e acordou daquele jeito, não bate boca com ela, não briga com ela, não fale nenhum desaforo. Vai dar uma volta na rua, compra um sonho de valsa, um chocolatinho, traga para ela. Entenda, nós somos uma obra em construção. Ah, mas eu preciso falar com as mulheres agora. O seu marido também é uma obra em construção, e às vezes você quer perfeição nele. Tenha paciência quando pela milésima vez você ter que dizer: bem, essa toalha em cima da cama, eu já falei para você. Tenha paciência, não brigue por isso. Você está há 2 meses pedindo para ele fazer algo, ele está jogando para o outro dia. Converse com jeitinho, não solte os cachorros em cima dele como nós gostamos de falar, não é verdade? Porque ele está sendo aperfeiçoado por Deus. Filho
Filhos, tenha paciência com seus pais, porque a sua geração não é a mesma que a dele. Ele não entende toda essa tecnologia, e o desejo de tirar você desse tablet é porque ele vê que não vai dar certo. Não tranque a porta, não bate na cara dele, não resmungue, não desobedeça, ouça, se cale e obedeça. Pais, tenha paciência com vossos filhos. O mesmo eu digo, porque não é a mesma geração. Ah, mas no meu tempo era assim. Não, é outro tempo, e o seu tempo é agora. Não irriteis vossos filhos. Ah, se nós entendêssemos que não somos perfeitos, nós suportaríamos, nós amaríamos, nós iríamos tolerar. Você pode dizer mais uma vez, para irmos para o quarto ponto? Diga para quem está do seu lado: tenha paciência comigo, o Senhor está trabalhando em mim. Glória a Deus, Ele está nos aperfeiçoando. Meus irmãos, mas apesar de sermos uma obra que ainda está inacabada, o alento é que o versículo, ele continua, e Paulo, pelo Espírito de Deus, revela que essa obra será concluída. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. É maravilhoso o fato de que Deus, Ele não deixa nada por fazer. As obras que Ele inicia, Ele termina. Glória a Deus. E o que consola o nosso coração é que esta não é uma obra de Paulo, esta não é uma obra de Timóteo, esta é uma obra de Deus. De Deus, uma obra de Deus realizada em nós. E a garantia que esta obra será concluída com sucesso é o caráter do artífice. Aquele que prometeu não pode mentir. Se o Senhor iniciou uma obra em você, Ele vai concluir. Se o Senhor te chamou para a salvação, Ele não vai te perder. Se você foi selado pelo Espírito Santo, você está marcado, e o inimigo não tem autorização para tocar em ti. Gênesis 1 diz que o Senhor iniciou uma obra lá no início, e Ele concluiu, e Ele viu que era bom. Jó, no 42:2 do seu livro, diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Isaías, no 43:13 do seu livro, amando do Senhor, diz: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O Senhor, Ele iniciou essa obra e Ele irá terminar, porque Deus jamais abandonará uma obra que Ele iniciou. Sabe, aquela mesma metáfora que eu usei, você com o carrinho, talvez você depois de alguns meses passou por aquela mesma obra e viu que ela permaneceu lá do jeito que estava porque foi abandonada, mas nosso Deus não é assim, não. Ele começa, Ele conclui, Ele inicia e Ele vai até o fim. É por isso que eu quero dizer para você nessa noite, mesmo que você esteja se sentindo fraco, mesmo que você esteja se sentindo culpado, mesmo que você ache que o Senhor Deus já te abandonou, Ele não o fez. Ele está trabalhando em você, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está trabalhando. Ela será concluída. E por fim, e aqui a gente termina, o apóstolo Paulo, Deus é tão maravilhoso que revela a ele quando ela será terminada. Quando? Tem prazo para essa obra terminar. Ela será concluída no dia de Cristo. Glória a Deus. Essa obra que iniciou quando aceitamos a fé,
que fomos justificados, livres da pena do pecado, e que continua no tempo presente, na salvação da nossa alma, em que nós somos livres do poder do pecado, será concluída quando formos glorificados, e então seremos livres da presença do pecado. Quando Cristo tornar para o seu povo, Ele vai aniquilar de modo total o pecado. Então a sua obra será concluída. 1 de João capítulo 3, versículo 2. O apóstolo diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. A obra ainda está em andamento. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E aqui, meus irmãos, dentro deste tópico, 3 reflexões para nós. A primeira: o quanto nosso coração arde pelo dia de Cristo. Certa feita perguntaram para o pregador pentecostal John Wesley: Pastor John, se você soubesse que Jesus irá voltar amanhã, como seria o seu dia? E ele respondeu: seria como todos os dias, porque eu espero Jesus todos os dias. Glória a Deus. O maior desejo do salvo, e eu volto a falar daquele que entendeu a graça de Deus, aleluia, não é ir ao céu porque lá tem ruas de ouro, muros de jaspe, mas é, meus irmãos, o anseio por ser livre da presença do pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo nos buscar, o que é corruptível irá se revestir da incorruptibilidade, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, e essa guerra travada todos os dias entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne não mais existirá, porque nós seremos transformados, e a presença do pecado já não mais estará em nós. E esse é o meu maior desejo, ser livre desse corpo corruptível, que era o desejo de Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está dizendo a respeito, meus irmãos, de uma sentença que era dada a um prisioneiro que era condenado à morte por assassinato, que ele tinha que carregar o defunto que ele matou. E Paulo está dizendo: eu estou carregando a velha natureza comigo. Quando é que eu serei liberto disso? Quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua amada igreja. Quantos estão esperando Ele para hoje? Quantos estão esperando? Quando Ele vier, meus irmãos, nós não mais sentiremos desejo de pecar. A segunda reflexão, após o quanto o nosso coração arde pelo dia de Cristo, e essa é para aqueles que estão distantes do Senhor. A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite para os ímpios, porque nós somos filhos da luz, mas aqueles que estão em trevas serão pegos de surpresa. Então arrependa-te enquanto é tempo, para que o Senhor Deus inicie uma obra em você, continue e conclua para a glória do nome dEle. E por fim, o dia do Senhor é para os salvos um evento de alegria extraordinária, porque estou certo, diz o apóstolo Paulo, que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. E Deus limpará de seus olhos, disse o apóstolo João, toda lágrima, todo choro, não haverá mais dor, nem angústia, porque já as primeiras coisas são passadas. Entenda em nome do Senhor Jesus.
Se você entregar-se à graça de Deus e crer no poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, essa obra será concluída sem impedimentos. Não procure a salvação pelos seus méritos. Não pense que você tem que pôr a mão. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Ele é o artífice, Ele é o arquiteto e Ele é o engenheiro. Creia no poder da graça de Deus. E quando nós fecharmos os olhos pela última vez aqui, nós abriremos pela primeira vez nos ares. E o primeiro rosto que nós veremos é o rosto do nosso amado Senhor Jesus. Então tudo terá valido a pena. Continue na presença de Deus, porque o Senhor, Ele vai concluir a obra que Ele iniciou, em nome do Senhor Jesus. Amém.